Do rádio, né? Ainda é até hoje, mas era muito mais, né? Então o rádio ali ligado, do Alceu Camargo, e Jorge Cury, Valdir Amaral, enfim. E aí ele dizia, gol do Vasco! E aquela coisa foi entrando em mim, foi tomando conta de mim. E eu ainda brincava, dizia, Vasco da Grama. Ele, não, não é da grama, é da gama. E ele me dizendo, eu achava que era grama por causa do campo que é de grama, né? E aí um belo dia ele me levou para assistir Vasco Flamengo do Maracanã. Pô, eu fiquei louco, fiquei Você apaixonado. lembra que jogo foi esse? Não me lembro, mas eu me lembro do resultado, foi 1-1. Mas eu fiquei apaixonado pelo Vasco. Aí depois comecei a frequentar São Januário. Aí pronto. Não dá para escrever, não. E até hoje, né? É, até hoje. É um clube fantástico. É um dos maiores clubes, desportivamente falando, do planeta Terra. E talvez aqui no Brasil o clube que tenha alcançado um nível popular também gigantesco a nível mundial. O Vasco foi pioneiro nisso. Ali do preconceito, né? Do pobre, do negro, etc. Tal, da construção de São Januário. O Vasco tem uma história, talvez seja a história mais bonita também dos clubes de futebol mundialmente falando. Isso com certeza. E como é que você vê hoje, Paulinho, essa história aí do Vasco ter vendido o seu futebol para um grupo americano? Como é que você vê isso? Como é que você está se sentindo? Está se sentindo mais esperançoso com o futuro? Como é que você enxerga isso? É uma pergunta bem legal. Veja bem, a gente tem que respeitar as instituições e, acima de tudo, as pessoas que comandam a instituição. Mas eu me recordo, eu passei por tantos bons momentos vendo o Vasco jogar, cada time um melhor do que o outro, os campeonatos que nós conquistamos, os craques que a gente fazia em casa, fora os que vinham de algum lugar, de algum clube, para somar, e a grandiosidade do clube sempre em alta. E passou um tempo, a coisa foi descendo ladeira, o Vasco devendo a todo mundo, devo e não pago, pago quando puder, e fica tudo por isso mesmo, e um monte de trambique daqui, trambique de lá. O português claro é esse. Lamentavelmente, um monte, com todo o respeito, um monte de dirigente que não sabe nada. Não sabe nada. Entendeu? É tudo vaidade pura, poder, busca pelo poder, e a instituição descendo ladeira abaixo. Eu não acho isso correto. Ainda há chance de recuperar o Vasco. Agora, se você disser, Paulinho, SAF, eu acho isso interessante. Pela modernidade hoje do futebol empresarial, não é só no Rio de Janeiro, no Brasil, é no mundo. Né? No mundo. Futebol hoje você também não pode ficar, JP, a gente não pode ficar naquela fase romântica, maravilhosa do futebol. Não, não é isso. Futebol hoje é muito caro. Muito caro, desde a formação da base até chegar em cima, e a estrutura em si do clube é muito grande, mas o Vasco sempre teve isso. E ele foi deixando se perder a cada ano, se perder, e o clube foi se apequenando, e chegou onde chegou. Eu, com todo respeito à diretoria que lá está, nada tenho contra, eu não sou favorável à SAF, não, porque eu acho que o Vasco é tão grande, que se houvesse uma união dos grandes vascaínos, chamando o 12º jogador, que é a torcida, que é uma torcida fantástica, apaixonada, que sempre fez tudo pelo Vasco. Construiu São Januário, construiu o CT, construiu tudo. A torcida do Vasco, se conclamar a torcida do Vasco, é outro papo. E isso não foi feito. A torcida não é... Ela tem um conceito gigantesco, mas ela não é comunicada de nada. Mandam para a torcida do Vasco, é isso aí, engula aí. Pô, não é por aí. Há vários anos que a gente vem fazendo times de várzea, time de pelada de várzea. Isso não é Vasco, não é Vasco. Nunca será Vasco. Tá aí essa SAF, já disseram não sei quantos milhões, e até agora. Quais são as contratações? Já disseram 1000 coisas, a não ser que esteja a caminho. Eu não estou aqui julgando, não. Você que está me vendo aí, dirigente do Vasco, não fica com raiva de mim, não. Eu estou falando a verdade. Você tem um compromisso muito sério com essa entidade chamada Clube de Regatas Vasco da Gama. Não pode ficar dessa maneira. O Vasco não pode se apequenar. O Vasco sempre foi grande. Então, chegou a esse ponto, virou SAF? Virou.
Tem que fazer um timaço, tem que fazer um timaço. Não tem dinheiro pra cacete pra colocar lá? Tem que haver investimento. Se não tiver investimento de craque, a torcida não vai chegar, não. Aliás, ela até chega, porque ela quer ver o Vasco aqui em cima. Esses 3 anos aí, só um time, um pior do que o outro. E ela chegou, e ela bancou, e ela pagou. E aí? E onde é que está? O Vasco está achincalhado. O Vasco chega credibilidade na praça? Não sei se está como era, não. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando...